Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para começar mais um culto, mais um domingo. Graça e paz para você também que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, Sol da Terra Caraíba. Seja muito bem-vindo. Queria anunciar para você também que está online que hoje teremos a nossa ceia. Então já prepare o seu pão, seu cálice, para podermos cearmos juntos. Feche seus olhos nesse momento, vamos agradecer. Quem aqui tem algum motivo para agradecer nessa manhã? Amém? Deus, nós queremos simplesmente te agradecer por estarmos vivos, respirando. Obrigado por esse dia incrível, por esse domingo. Obrigado, Deus, por todas as suas providências nas nossas vidas, Pai. Obrigado pelos seus milagres. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa casa, pela nossa igreja, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Muito obrigado, Deus. Que seja esse o momento, Pai, para simplesmente te agradecermos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos declarar isso juntos. Ao nosso Deus, todo som, todo louvor, toda honra e toda glória. Aquele que sonda o meu interior. Vamos cantar isso juntos? Me conhece por dentro, sabe como eu sou. Me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, conhece os meus intentos. Em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, aquele que sonda o meu, me conhece por dentro, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Você pode me ajudar com as suas palmas assim, ó. Escuta isso mais uma vez. Aquele que sonda, aquele que sonda o meu interior. Que a gente possa cantar isso com sabedoria e entendimento. Me conhece por dentro, sabe como eu sou. Ele conhece tudo em mim, conhece os meus intentos. Em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Mais uma vez, aquele que sonda o meu. Escuta isso juntos. Me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós,
Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Mais uma vez, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que é digno de receber todo louvor e adoração. Aleluia. O Senhor é aquele que está no nosso meio. O Senhor é aquele que escreveu a sua palavra, que é imutável. E tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Na verdade, tudo já está consumado por meio de Cristo Jesus, né? E a palavra de Deus fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Nós vamos cantar essa música. Aqui é bom que a gente canta umas músicas bem novinhas, né? Tô amando isso. Quem pode livrar como nosso Deus? Não há inimigo que possa se levantar, que possa resistir à vontade, ao poder, ao desígnio de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Vamos declarar isso com toda a fé, com toda a alegria. Pode livrar com o Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar com o Senhor, Ele é poderoso para me guardar. Os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Você pode declarar isso? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, Ele estendeu, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para
vitória. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação, é minha força. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido. Vamos declarar isso juntos? ó Deus da minha vida. Tu és o Deus salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Espírito, e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso Jesus.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos declarar isso. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, não há maior prazer, não há maior alegria do que estarmos na tua presença. Independente se a gente está passando por montes ou por vales, é na tua presença que a gente encontra acolhimento. É na tua presença que nós somos filhos. É na tua presença que nós temos um nome, uma identidade. É na tua presença que nós não nos desviamos do nosso propósito. É na tua presença e na comunhão dos santos que nós encontramos força, esperança, palavra, profecia. É na tua presença que nós encontramos cura, restauração, vida. É na tua presença que nós experimentamos o fluir do teu Espírito. É na tua presença que nós somos renovados, transformados pela renovação do nosso entendimento. É na tua presença e na meditação da tua palavra que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus até que transbordemos. É na tua presença que nós somos fortalecidos. Obrigada porque tu estás presente aqui e nós adoramos o teu nome em espírito e em verdade. Amém, Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém.
Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Enquanto o Fabrício chega aqui, pastor Fabrício, queria saber quem nos visita nessa manhã, pela primeira ou segunda vez aqui. Aqui um irmão, aqui meu amigo Michael. Nossa igreja se alegra muito com a visita de vocês, quer deixar uma lembrança, um presente para vocês, amém? Sejam muito bem-vindos. Aqui, ó. Amém. Tem algum recado, Tuca? O Alfa, domingão, né, Fabrício? Fabrício, na hora que começar, ele já vai dar uma introduzida no Alfa. Acho que vai explicar melhor, inclusive. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, agradecer por esse louvor, Deus, por estarmos aqui honrando o teu nome, louvando o teu nome, e te pedimos que essa mesma unção, esse mesmo Espírito se permaneça através da tua palavra. Use a vida do Fabrício, que ele seja a boca do Senhor e que essa palavra penetre no nosso coração. Nós queremos te pedir, te agradecer no nome santo de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus, Fabrício. Amém. Então nós temos aqui um curso, Experiência do Lar, transforme seu lar em um lugar de amor e paz. Turma. Só tem mais 3 vagas. Que dia? De terça-feira ainda tem mais 3 vagas, tá? Curso aí, Experiência do Lar. Então para a turma A ainda tem 3 vagas. Amém? Bênção, né? Tempo de louvor. Adoração a Deus. Meus queridos, é uma alegria muito grande compartilhar um pouco do que a palavra de Deus nos fala. Então, compartilhar com vocês um pouco da palavra. Assim, a palavra de Deus é isso que a Sara estava falando aqui, né? A palavra de Deus, quando nós somos expostos a ela, aí Deus nos orienta, Deus nos anima, Deus nos transforma, né? Deus traz, às vezes nós estamos ali para tomar uma decisão e pensamos assim, né? Como é que Deus vai falar comigo hoje, no século 21, nessa leitura do Velho Testamento, por exemplo? Às vezes a gente fica sem entender, mas Deus vai, usa ali um detalhe, uma coisa e nos orienta, e nos fala. Outra hora nos corrige, né? Porque de repente nós estamos procurando diante de Deus alguma coisa, porque que nós estamos sem paz no coração, e Deus vai e nos corrige, nos mostra. Então a palavra de Deus é essa palavra, que nos transforma, que nos dá alegria. Muitas vezes nós estamos para baixo e colocamos, e falamos, Deus, fala comigo, né? Me instrui, fala comigo. E Deus dá uma palavra que te anima, te tira daquele poço ali. E então é uma bênção muito grande a gente poder ser exposto à palavra de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá, então, no Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho maravilhoso, é um evangelho diferente dos demais. A gente sabe que ele procura revelar, né, aspectos da vida de Cristo, ligar algumas verdades que Cristo falou, que Cristo vivenciou, e ele coloca Jesus, então, de várias formas, nessas várias verdades, né, que fazem parte de uma só verdade. Mas, então, o Evangelho de João é esse evangelho especial, esse evangelho diferente dos demais. E o capítulo 1 é um capítulo muito conhecido, que ele introduz a pessoa de Cristo. Ele introduz o que João vai falar no Evangelho. Mas nós não vamos falar dessa parte mais conhecida. Nós vamos falar a partir do versículo 29. João, Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 29. Olha só então o que acontece nessa circunstância.
No dia seguinte, todos estão aqui, né? Está aqui também. Ah, sim, benção. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Meus queridos, assim, hoje nós vamos falar, né, o tema da palavra hoje é venha e veja. Vocês vão entender ainda por que é venha e veja. Mas aqui está um testemunho a respeito de Cristo. João Batista, ele é aquele que prepara o caminho de Cristo. E interessante ele falar que Jesus existia antes dele. Esse entendimento que ele tem. Porque, na verdade, Jesus era mais novo que ele. Vocês sabem, assim, Jesus, como ser humano, era mais novo que ele. Porque quando Maria ficou grávida, que ela foi lá ficar um tempo com Isabel, que era a mãe de João Batista, Isabel já estava grávida há 6 meses. Então, assim, pelo menos 6 meses ele era mais velho que Jesus. Mas, assim, João Batista, na revelação que ele tem de Deus, ele entende quem é Jesus, de verdade. Ele entende que, embora Jesus tivesse um tempo aqui na terra, Jesus já existia antes, muito antes dele, né? E ele dá esse testemunho direto. Ele fala, olha, é o seguinte, aquele que me enviou a batizar, quem que é esse? Deus, né? Deus enviou João Batista a batizar. Ele falou, aquele que me enviou a batizar disse que sobre quem eu visse o Espírito Santo descer, era esse, ou era para esse, que eu estava preparando o caminho. Então João Batista fala, eu vi, eu tive a visão, eu vi o Espírito Santo vindo sobre ele, e esse é aquele que deveria vir ao mundo. Então, é um testemunho assim, João Batista tinha uma vivência com Deus, João Batista queria e ansiava por ver o Cristo, e João Batista tem uma revelação de Deus, João Batista tem a visão de Deus, João Batista fala da visão de Deus. E talvez muitos de nós possamos entender assim, não, mas eu não tenho tudo isso aí não. Eu não tenho essa vivência que João Batista teve, então logo eu não consigo dar um testemunho desse. Porque eu não tive essa revelação de Deus, eu não tive visão de Deus, eu não tive tudo isso. Então eu não tenho como dar um testemunho desse. Mas vamos seguir aqui no texto. Versículo 35. Fala assim, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Em outras versões está escrito, venham e vejam. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas.
Cefas quer dizer Pedro. Meus queridos, assim, esse testemunho aqui já é um pouco mais simples, não é? André diz apenas o quê? Achamos o Messias. Era uma coisa importante? Era. Porém, um testemunho bem mais simples, né? Achamos o Messias. Essa semana nós estávamos assistindo lá em casa, aquela série The Chosen. Quem conhece aqui a série The Chosen? Parece que pouca gente, né? The Chosen é uma série lançada há uns 2, 3 anos. E o que acontece? A gente vinha ouvindo falar, né, dela, e a gente ficava pensando assim, será que está tudo certo? Será que é boa? Será que não tem nenhum problema? E não sei o quê. E a grande verdade é que hoje nossa atenção, nosso tempo é muito disputado. Nós temos muita coisa para ver, né, muita informação que chega, e aí nós podemos selecionar que informação a gente quer, que vídeo que a gente quer, que série que a gente quer. Mas aí lá em casa, eu não sei porquê, mas a gente baixou o aplicativo. Acho que a Sara é uma que divulgou, né, o The Chosen. E é The Chosen, tá, gente? Não é The Choose, não, porque meus meninos queriam me corrigir, mas não é a escolha. É os escolhidos. Então, aí nós descobrimos o seguinte, o The Chosen, ele não está em nenhuma plataforma de streaming, ou se está em uma, tipo assim, ali porque quis colocar. A Globo, se não me engano, a Globoplay colocou. Mas você não precisa de plataforma de streaming. Você não precisa de Netflix, nem Amazon Prime, nem nada disso. Basta você baixar o aplicativo na loja de aplicativo com o nome The Chosen. Então, aí você baixa, você assiste, é gratuito, e você pode colocar na TV se você quiser, passar para a TV. Se você tem Smart TV, você liga a TV e passa para a TV e assiste lá. E lá vai mudando de episódio e tal. E essa semana nós assistimos essa cena, quando André vai atrás de Pedro e fala, achamos o Messias. E aí, assim, para poder falar para os irmãos, eu tinha que ver o que estão comentando sobre essa série, né? Os teólogos da vida, o povo, e eu fui ver. Aí o Douglas Gonçalves, que é do Jesuscope, ele gravou um vídeo de 6 minutos sobre a série. E ele defende, assim, super empolgado a série, ele assistiu e fala, gente, assiste porque o pessoal procurou reproduzir o que está na Bíblia e procurou preencher as lacunas de informações que a gente não tinha, lógico, imaginando, né? Imaginando, tipo assim, qual o contexto da vida de Pedro, qual o contexto da vida de cada um dos discípulos, qual o contexto de alguns seguidores de Cristo, e ele vai colocando isso. E assim, aí eu fui ver assim, bom, mas o Douglas Gonçalves é um cara avivado, eu quero saber um cara mais ortodoxo, né? E aí eu fui ver o comentário que a editora Fiel publicou sobre a série. E ela publica um comentário mais completo, e ela fala que não há erro teológico na série, e que, assim, a forma de comunicação dos personagens, as emoções comunicadas, a felicidade que eles tiveram de encontrar os atores, a forma como os atores interpretaram, realmente chama a atenção. E é isso que acontece na série, né? Você assiste ali, cada série ela vai desenvolvendo e tem um final, geralmente um final muito emocionante, e você vai vendo ali cada um desses discípulos, e o próprio Cristo também, né? Foi muito bem interpretado. Então, eu queria dizer assim, numa época que nós vivemos, de tanta informação, de tanta série, de tanta coisa, né, de tanta, assim, temos uma coisa boa, uma coisa que nos remete à palavra de Deus. Então, eu convido vocês a baixar o aplicativo, a começar a assistir. Cada episódio é uns 50 minutos, né? Você tem quantos episódios já, mais ou menos? Já tem 2 temporadas, né? 2 temporadas, deve ter uns 15 a 20 episódios por aí, né? Eles querem chegar a 8 temporadas. E aí já tem gente esperando, já tem gente que assistiu as 2 temporadas, está esperando a terceira, né? Que parece que vai ser lançada só em dezembro. Mas, assim, assistam, compensa a gente ver tudo, assim, o que está aqui narrado na palavra de Deus e complementado com a imaginação do autor, né? Mas, então, há esse encontro de André, voltando aqui para o nosso texto, há esse encontro
de André com Pedro. E ele fala, achamos o Messias. E aí o texto segue no versículo 43. Fala assim, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Interessante como é que João vai construindo o contexto, né, de toda a narração dele. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver. Nas outras versões fala, venha e veja. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Poxa, você tem uma palavra de Jesus assim, né? O cara tinha que ser bom, né? Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. E acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Meus queridos, aí nós temos alguém aqui que tentou dar um testemunho, né? Ele vai lá, Natanael certamente que era uma pessoa mais estudiosa, uma pessoa mais cuidadosa, e ele tenta dar um testemunho para Natanael, falando, né, olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu, mas Natanael, que também é chamado Bartolomeu, tá? Natanael era o nome aqui pessoal, mas ele era o Bartolomeu, que aparece na lista dos discípulos ali. O que acontece? Ele fala, venha e veja. E muitas vezes esse é o convite que nós vamos fazer para as pessoas, venha e veja. Porque assim, Jesus fez alguma coisa na sua vida? Fez. Jesus transformou sua vida? Transformou ou não transformou? Então você está podendo ver um pouquinho da história de Jesus e nós estamos te convidando a que você entregue a sua vida a Jesus e possa experimentar essa transformação que Jesus pode fazer na vida de cada um de nós. Mas quando ele é interpelado, que aí ele coloca uma questão difícil, né, para Filipe. Fala assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E talvez você já tentou chamar alguém para vir à igreja ou vir num grupo e a pessoa fala assim, mas em igreja? Lá tem alguma coisa boa? Assim, crente? Será que tem alguma coisa boa de crente? O que Filipe respondeu? Filipe não temou com ele, né? Brigou e discutiu e achou ruim, né? Mas que é isso? O que você está falando? Ele falou, venha e veja. Venha e veja. E, meus queridos, nós vamos começar, né, daqui uns dias, no dia 21 de setembro, nós vamos começar a série Alfa, esse semestre. E, assim, uma coisa que a gente faz com a série Alfa é convidar as pessoas para que venham e vejam. É interessante, assim, eu sou criado em igreja desde criança, eu frequentei escola dominical. Para quem não sabe, escola dominical é uma coisa que acontece aos domingos de manhã, para você aprender mais da palavra de Deus, aprender mais sobre teologia. Eu já estudei teologia algumas vezes na minha vida, mas eu quero dizer para vocês que mesmo com toda essa vivência de uma vida, muitas vezes nós somos surpreendidos com o que a gente vê aqui no Alfa. Com os episódios acontecendo semana após semana, que nos dão os fundamentos da nossa fé. Então eu quero dizer assim, que eu queria convidar a todos, né? A todos que estão aqui hoje.
fala assim, você já fez o Alfa? Eu falo, venha, traga um convidado para fazer. Você nunca fez? Ah, mas eu sou da igreja toda a vida, eu nunca fiz. Então venha fazer. Porque eu estou dizendo assim, não é porque nós vivemos uma vida na igreja que nós não temos o que aprender, né? Que nós não temos o que receber de edificação. E aí, o convite nosso é venha e veja. Nós tratamos na série Alfa dos fundamentos da fé cristã, semana após semana. Então, assim, a primeira semana, né, assim, a vida é só isso? A vida é só isso. A segunda semana, quem é Jesus? E talvez você fale assim, não, mas eu sei quem é Jesus. Eu sei. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é, né, tanta coisa. Mas eu quero dizer que aí aqui nós vamos experimentar, assim, vê-lo de uma forma estruturada, bem fundamentada, com muitos exemplos práticos, com muitos testemunhos que vão fundamentando a nossa fé, semana após semana. Então, você nunca veio? Venha. Você já veio? Traga alguém para vir. Porque são duas alegrias, né? Quando você mesmo conhece e quando você vê outra pessoa conhecer. E aí, então, qual que é o seu desafio? O seu desafio é, nos próximos 3 meses, a partir de 21 de setembro, não vai dar 3 meses, não. Vai dar uns 2 meses e meio. São 11 semanas. Você vai reservar a quarta-feira. Sua quarta-feira, então você vai embora para casa 6 horas da tarde, você vai aprontar e você vai vir para cá, chegar aqui 8 horas. E talvez você fale assim, não, mas eu não dou conta de sair 6 horas do trabalho, eu trabalho até mais tarde, eu não consigo. Aí eu te falo assim, então venha direto. Aqui no começo do Alfa, às 20 horas, tem um lanche muito preparado com muito carinho. Às 8 horas, você pode vir direto. Lá em Londres, onde nós fomos, né, e conhecemos o Alfa, lá tem, né, esse lanche. A cidade é muito grande, as pessoas não têm como ir às suas casas, elas vêm direto, atravessam a cidade e vêm direto para o Alfa. Então, assim, você não pode ir em casa? Venha direto. Vem para cá. Aqui nós temos um lanche às 8 horas, né? E aí, então, você vai poder, se precisar, você vai poder lanchar, você vai poder conversar com as pessoas. E depois, então, mais tarde, um pouco, a gente começa o episódio e a discussão. Então, você vai se ocupar das 8 às 9h30 da noite, edificando sua fé, ou trazendo alguém para edificar a fé dessa pessoa. Nós temos visto no Alfa, sim, muitas pessoas, testemunho de muitas pessoas que estavam desesperançadas, algumas pessoas bem desesperadas mesmo, outras pessoas assim, desanimadas, sem sentido de vida, e elas vêm, conhecem o Evangelho, e elas são transformadas, né? E como nós falamos, o convite pode ser bem simples. Olha, vamos lá, vamos ver um negócio diferente, né? Se a gente voltar um pouquinho nossas Bíblias aí para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ver algumas outras formas que nós podemos ajudar as pessoas também a chegar até Jesus, né? Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Está aí. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Olha o que diz o final desse versículo. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Então talvez você fale assim, eu não estou preparado nem para falar venha e veja. Eu não estou preparado nem para isso. Mas você pode ajudar alguém a chegar aqui.
Amém? Você pode transportar essa pessoa até aqui. Eu já vi pregações em cima desse texto que o pessoal fala da dificuldade que pode ter sido baixar esse paralítico no meio daquela sala. Estou falando assim, imagina naquela época, né, não tinha guindaste, não tinha cabo de aço, não tinha, né, várias coisas que nós temos hoje, que podiam ter ajudado a descer ele assim, sem maiores sustos. Imagina descendo ele naquela época, né, de repente esse paralítico desequilibra lá no meio do caminho e cai no chão. Um exemplo. Imagina que, né, eles tiveram esse tipo de dificuldade para descer, mas eles venceram as dificuldades e colocaram o homem diante de Cristo. Então, muitas vezes você vai ser aquele que vai trazer, você vai lá trazer. E nós temos uma história muito interessante de uma vez um cara, ele queria mobilizar, ele começou a mobilizar as pessoas da cidade, isso era nos idos de 1930. Tá? Ele queria mobilizar o pessoal de um vilarejo para ir numa outra cidade assistir uma cruzada evangelística que estava acontecendo naquela cidade. E ele conseguiu lá uma caminhonete e começou a levar o pessoal. Mas existia um jovem que chamou a atenção dele, que ele queria levar na cruzada. Mas o jovem era um cara bonitão, né, que estava lá no auge da sua beleza e da sua juventude, que estava namorando muitas garotas, e ele falou, como é que eu vou chamar esse cara? Ele falou, já sei. Ele não vai vir se eu chamar ele assim, vamos lá na cruzada. Ele falou assim, olha, eu estou levando uma turma aí, né, lá na cidade, e eu precisava de alguém para dirigir a caminhonete, porque o jovem era filho de fazendeiro, rico, e tinha carro. Ele falou, você podia dirigir a caminhonete para nós? E ele falou, aí o cara falou, não, posso dirigir a caminhonete. E ele vai, leva, chega lá, ele assiste a cruzada. E ele se entrega para Cristo, naquela cruzada. E aí, como é que era o nome desse jovem? O nome desse jovem era Billy Graham. Então, assim, o homem levou para conhecer a Cristo Billy Graham. O Billy Graham falou para, né, assim, por televisão, ele chegou a falar para metade da população mundial de Cristo. Foi o maior evangelista do século XX. E nós ficamos pensando assim, que aquele homem ficou no exercício de pensar como eu levo esse jovem. Esse jovem não vai aceitar um convite direto. Então ele pega e leva, né? Como é que é o nome do homem que convidou o Billy Graham? Hã? Ninguém lembra? Tá, depois eu falo para vocês. Mas é o seguinte, a gente diz o seguinte, nem sempre nós vamos ser um Billy Graham, mas nós podemos levar um Billy Graham até Cristo. Amém? Nós podemos ser usados por Deus nesse sentido, levando ou nos fazendo levar. Olha, eu preciso de ir no Alfa, mas eu não tenho como ir, será que você tem como guiar o carro para mim e me levar lá? É uma forma, né? E vamos, então, aqui seguindo o Lucas 5, diz assim, Lucas 5 diz assim, a partir do versículo 27, Lucas 5, 27, diz assim, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Talvez você não saiba fazer o convite. Talvez também você não saiba, você não tem carro para trazer ninguém. Mas a gente faz aqui um lanche que eu falei que a gente faz. E você então pode ajudar no lanche. Lembrando que o lanche não é só trazer as coisas do lanche, né? Eu preciso arrumar o lanche, eu preciso de receber as pessoas. Eu fico pensando Mateus, sabe? No meio desse banquete. Quer dizer que ele teve que ter a comida, ele teve que ter a arrumação, ele teve que ter a recepção. E às vezes nós precisamos de tudo isso aqui. E eu quero dizer para você assim, que isso aqui não é só também
aplicável ao alfa, né? Muitas vezes você pode pensar em fazer isso na sua casa. Tem uma pessoa que você sabe que está precisando de Cristo, tem uma pessoa que você queria comunicar a respeito do Evangelho, chama para tomar um lanche. Não é? Quem recusa um lanche? Eu ontem eu estava em casa, eu tinha que preparar a palavra, mas uma pessoa me chamou para ir na sauna. E eu falei para aquele, eu falei assim, bem, eu vou na sauna, eu quero convidar essa pessoa para vir para o Alfa. E eu sei que a gente não pode ir lá só tipo assim, né? Eu vou lá para convidar, para vir no Alfa, e se ele não vier no Alfa, eu não quero mais saber dele. Nada disso. Nós vamos continuar sendo amigos do mesmo jeito. Mas nós podemos, estrategicamente, nos colocar em circunstâncias para fazer. Eu falo, nós fazemos isso tantas vezes pelos nossos negócios, nós fazemos isso pelos nossos estudos, né? Conhecer pessoas estratégicas. Então, aí ontem eu fui lá. E quero dizer para vocês que não foi assim de primeira, não. E a pessoa ainda falou que não. Ela tem compromisso, quarta-feira, não sei o quê e tal. E muitas vezes a gente fica assim... Eu vou falar para vocês que a primeira vez que nós fizemos Alfa foi em 2010. Né? Então, nós estamos esse é o nosso 13º ano fazendo Alfa. E eu lembro que estava chegando o dia, e eu falei assim, mas quem que eu vou convidar? Né? A gente tinha um desafio, a gente estava começando a Igreja Sal da Terra lá em Brasília, e a gente queria trazer gente nova para a igreja. E aí, eu falei, quem que eu vou convidar, gente? E eu estava assim, pensando, e aí eu vi meu vizinho de frente, assim, que morava quase em frente à nossa casa lá em Brasília. E veio no meu coração, convidei ele. E eu convidei ele. E eu convidei um colega da Caixa e tal. E aí o colega da Caixa foi, com a atual esposa dele, o vizinho veio. Nossa, e o vizinho, a Keila falava que via ele lá do outro lado da rua, assim, ó. Quando dava 7h58, ele estava lá no portão. Quando dava 8 horas, ele batia a campainha. Certinho, ou 7:50 ele batia. E esse cara frequentou o tempo inteiro o Alfa, lá. Era a nossa primeira vez no Alfa. A gente não sabia quase nada, cometemos todos os erros que a gente podia cometer, e mais alguns. Assim, não foi lá essas coisas, mas, né, anunciamos o Evangelho. E aquele senhor, então, a gente se comunica com ele até hoje, com a esposa dele, e eu sei que a esposa dele achava e acreditava que a gente era intercessor pela casa dela. A gente era, mas acho que não era o tanto que ela pensava. Né? Porque ela tinha lá os seus problemas, seus desafios com o marido, e ela falava assim, que ela olhava para a nossa casa e falava assim, eu sei que eles estão orando por mim. E algumas vezes a gente orava, mas não era desse tanto que ela pensava. Mas quando ela falou isso para nós, gerou um peso maior, né? E a gente passou a interceder mais por aquela família. E o fato é que uma boa parte dela veio a Cristo, então. Então, assim, meus queridos, esse é o nosso desafio, sabe? Assim, da gente anunciar, da gente desafiar as pessoas para vir e para vir e ver. Quando eu estive lá em Londres, no Alfa lá, era às quartas-feiras também, como aqui, e lá, naquela época, em 2011, eram mais ou menos 1.100 pessoas que vinham fazer o Alfa. E então eles dividiam isso lá em 100 grupos, né, de 12 pessoas, mais ou menos, que era mais ou menos isso, 10 a 12 pessoas cada grupo, de discussão, e eles faziam Alfa naquele lugar. Um lanche, assim, fenomenal de bom, assim. Tinha lanche para tudo quanto é gosto. Para quem estava de dieta, para quem estava sem dieta, para quem queria tomar sopa, para quem queria comer comida. Tudo quanto é comida que vocês imaginar, tinha lá. E o pessoal, então, naquela época, realizava para 1.100 pessoas. E eu ficava sonhando com isso, eu ficava sonhando assim que a nossa igreja podia se envolver e podíamos ter aqui, né, muitas pessoas se chegando a Cristo. Porque uma última coisa que a gente pensa que nós não falamos, porque nós falamos assim, ó, nós podemos dar um testemunho direto, como João Batista deu. Nós podemos dar um testemunho indireto, do tipo, venha e veja. Né?
nós podemos trazer as pessoas, como trouxeram o paralítico, nós podemos servir uma refeição, certo? Mas nós deixamos de falar uma coisa. O que vocês acham que nós deixamos de falar? Orar. Vamos abrir então nossas Bíblias lá em Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18, Jesus estava falando sobre o título aqui, na minha Bíblia aqui está escrito a ovelha desgarrada. Então ele diz assim, ó: fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Muito forte isso aqui, né, gente? Quando nós nos envolvemos com alcançar pessoas para Cristo, ou quando nós estamos sendo alcançados, veja que a palavra de Deus fala: os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta, do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Então eu quero dizer assim, quem Deus tem colocado na sua vida, né? Ou é você mesmo? Você mesmo não encontrou a Cristo, né? Venha se encontrar com Cristo. Eu sei que aqui na igreja, né, nós temos nossos cultos que são muito abençoados, nós temos esse momento de louvor, nós temos a palavra, mas o Alfa nós estamos convidando porque ele é uma forma sistemática, estruturada e gradual de você fundamentar a sua fé cristã. Então, assim, venha, né, conhecer. E com relação à oração, eu tenho uma anotação aqui do livro Para que Nenhum Pereça, que diz assim: a oração é o traço mais tangível da eternidade no coração humano. A oração intercessória em favor das necessidades dos perdidos que podemos sentir é a melhor maneira de abrir os olhos deles para a luz do Evangelho. Então eu quero dizer assim que uma coisa que a gente experimenta muito no Alfa é que a gente vai orar pelas necessidades das pessoas, não desde a primeira reunião. A gente não fala sobre oração na primeira reunião. Nós vamos falar mais do meio. Mas a partir do momento que a gente ora, é interessante a atenção que Deus dá, né, para a oração que a gente faz quando a gente quer alcançar uma pessoa com o Evangelho de Cristo. É interessante como milagres acontecem com muito mais frequência. E eu me lembro do autor desse livro, quando ele conta que ele conheceu uma pessoa que ele falava de Cristo para ela. E essa pessoa, ele criava touro de... Como é que fala esses touros que tem... Hã? É, isso. Pois é, mas como é que chama isso? É uma... Hã? Não, os touros PO. Pois é, para fazer inseminação artificial e tal. E ele tinha um touro que valia muito dinheiro. Era o principal touro desse homem. E ele passava lá, ano após ano. Era tipo um hotel. Ele ficava no hotel desse homem. Ele via essa criação de touro. E todo ano ele procurava dar uma palavra para aquele homem. Mas aquele homem sempre era muito duro para o Evangelho. E aí, ele vai passar lá num determinado ano e o homem tinha ficado crente. Aí o homem tinha se tornado um cristão. E aí ele foi saber do homem, o que aconteceu, como é que foi, como é que não foi. Ele falou, olha, deixa eu te falar. Eu comecei a ir numa igreja, você falava comigo de Cristo, eu comecei a ir numa igreja. E lá na igreja, o pregador falou sobre cura.
E eu orei. E, aliás, aí eu cheguei em casa, ouvi aquela palavra e tal, e meu touro amanheceu com problema. Meu touro principal amanheceu com problema. E o problema se agravou e o touro morreu. E aí vocês imaginam a fortuna que vale um touro reprodutor, PO, né, com tantos anos de criação que aquele homem tinha, ter chegado nesse touro e tal. E ele ouviu falar que se ungisse com óleo, Deus curava. E ele foi lá e ungiu o touro com óleo. E o touro ressuscitou. E aí, diz que o autor do livro olhou para ele assim, né? Tipo assim, né? Não ressuscitou. De certo que ele estava desmaiado. Aí, assim, né? Só naquela expressão, assim. Aí o cara olhou para ele e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu crio touro desde que eu sou criança. E se eu estou falando que o touro morreu, é porque o touro morreu. O touro estava morto. E o touro ressuscitou. E aí o autor do livro diz o seguinte, eu encontrei com esse homem 10 anos mais tarde, e ele estava com uma dor de cabeça, com dificuldade de vencer uma dor de cabeça. E ele fala assim, mas quando Deus quer alcançar o coração de uma pessoa, ele ressuscita até touro, morto. Amém? Então, assim, você quer ver mais sinais e maravilhas, né? Se envolva com a evangelização. Se envolva com trazer pessoas diante de Cristo. Se você não está tão crente assim, né, para poder trazer pessoas, venha você se deixar aí, se expor à palavra de Deus, fazer amizades, né? Porque também o bom do Alfa é isso, nós fazemos amizades. Nós fazemos boas amizades aqui, porque há o tempo do lanche, há o tempo do vídeo e há o tempo da conversa. O tempo da conversa é maior que o tempo do vídeo. E é por isso que vão fluindo também amizades aí com o Alfa. Amém? Então, assim, todos estão convidados. Todos estão convidados. Se você não fez, venha fazer pela primeira vez. Se você já fez, venha trazer alguém. Amém? Vamos ser aí ceifeiros da seara de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos agora também para a ceia do Senhor. Eu queria convidar o Eric aqui. Cadê o Eric? Está aqui. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos muito, Senhor, pela sua palavra. Agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que o Senhor alcançou enquanto o Senhor estava aqui na terra, que foram esses, ó Deus, que multiplicaram o anúncio do Evangelho, de forma que ele chegou até nós, ó Deus. Te agradecemos por todos aqueles que empenharam suas vidas por anunciar o Evangelho, para que ele chegasse até nós. Oh Deus, nós te agradecemos pelo alcance das nossas famílias, pela transformação da nossa vida, pela esperança, ó Deus, que o Senhor nos dá, e por poder ter o privilégio de participar com o Senhor dessa obra, de ver as pessoas descobrindo o Senhor, se entregando ao Senhor, tendo as suas vidas transformadas, vendo o Senhor resgatar da morte muitas pessoas, vendo o Senhor, ó Deus, curar tantas pessoas. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu poder, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Está aqui com um tempo aí de celebrar nossa ceia, né? Um tempo, uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está tendo esse tempo em memória dele. E como nosso Senhor realmente deixou esse tempo pra gente, ele deixou realmente muitas orientações quanto a esse momento, né? E ele
em uma passagem, ele deixou uma parábola justamente ele comparando o reino dos céus, dizendo assim que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. E ele, nessa parábola, ele vai realmente contando que esse rei preparou e chamou muitos convidados. E esses primeiros convidados, eles recusaram a estar ali naquela festa, né? naquela celebração. E ao final da parábola a gente vê que Deus chama outros convidados. E lá em Apocalipse, nós vemos aqui uma revelação dada ao apóstolo João, onde o anjo do Senhor diz que chama de bem-aventurado, felizes aqueles que são convidados a participar da ceia. Então esse Apocalipse é o livro, né, dos fins que é o fim de tudo, né, a conclusão, a consumação dos séculos. E essa é a palavra que o anjo deixa para João, né? Bem-aventurados aqueles que foram chamados para a ceia do Senhor. E a importância desse tempo que Jesus deixou é justamente essa memória que Ele falou para a gente ter, repetir sempre, é justamente o privilégio da gente ser convidado para essa ceia, porque o desejo do nosso Pai é a gente estar celebrando junto, né? Esse é o convite de Deus para a gente está celebrando e participando da mesa dele, né? Então, que como um simbolismo, a gente vai estar fazendo isso hoje, lembrando que é um tempo alegre, né? Porque nós fomos convidados, aceitamos o convite, estamos à mesa do Pai, né? Mas lembrando que isso houve um preço, né? Um preço de sangue, um preço de morte, mas uma vitória, né? Do nosso Senhor, para que a gente pudesse celebrar isso hoje, né? Não é mérito nosso, mas a gente pode usufruir desse privilégio que a gente foi chamado. Então eu queria ler o texto lá de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo, né, vai celebrar também essa ceia, ministrar essa ceia com os irmãos ali da igreja de Coríntios. E aí lá no capítulo 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 25, perdão, um pouquinho antes de 25, o 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então todo mundo vai receber aí, já recebeu, né, na verdade, o cálice e o pão, e na sequência ele fala do mesmo modo. Depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, façam isso em memória de mim. Que todas as vezes que vocês comerem do pão, beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a gente está aqui para isso, né? Para celebrar mesmo esse privilégio, a gente estar junto, celebrando junto, sabendo que um dia nós vamos estar fazendo isso realmente na presença de Deus e nos céus, com tudo isso consumado. Então você fica à vontade, pode aí tomar o pão. Tem um tempo aí também de oração, de entendimento aí, você com Deus. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Se a meu respirar. Amém. Reforçando aí o que o Fabrício falou, né? Então
Então vamos convidar, vamos chamar pessoas a participar dessa mesa, a estar com a gente, experimentando o melhor, né, dessa terra, a ceia do Senhor. Lembrando também que as quintas-feiras, toda quinta-feira, às 19h30, aqui na igreja, a gente tem um culto de estudo bíblico e oração. O pastor Gilberto, que tem conduzido esse tempo. Então, queria convidar todos, culto presencial, né, das 7h30 às 8h30. Amém? Todo mundo vai em paz, realmente que a graça do Senhor esteja sobre cada um. E toda alegria e suporte do Senhor sobre você e a sua família. Amém.